Bem-vindos de volta à nossa primeira mesa redonda sobre o tema da educação de infância. Seguimos com as professoras Isabel Lopes da Silva, da Universidade de Lisboa, e a professora Catarina Tomás. Esta mesa redonda tem a moderação da professora Maria João Cardona, do Instituto Politécnico de Santarém, a quem eu passo a palavra. Então, muito boa tarde a todos e a todas. É um gosto estar em mais este colóquio da APAI, da AFIST, e muitos parabéns à organização, um trabalho difícil, desta vez online. Esperemos que possamos estar aqui de novo, ao vivo, presencialmente. E, portanto, cabe-me a mim o papel de apresentar as minhas queridas colegas e amigas, a professora Isabel Lopes da Silva, que é uma das autoras das orientações curriculares de educação pré-escolar e que tem feito um trabalho muito grande a nível da educação de infância, e a professora Catarina Tomás, do Instituto Politécnico de Lisboa, que tem feito também muito trabalho, nomeadamente na área da sociologia da infância. É um gosto tê-las aqui a refletir as questões sobre a educação de infância e parabéns também para a AFIS por ter escolhido este tema genérico para o Congresso e dar este relevo à educação de infância, começando por uma conferência de tanta qualidade, como acabámos de ouvir, e neste momento a mesa redonda com duas pessoas que de certeza vão ajudar a enriquecer o debate sobre as questões e os desafios que atualmente nos preocupam na educação de infância. Não vou gastar mais tempo, vou já dar a palavra à professora Isabel, depois à professora Catarina e depois abrimos o debate. Obrigada às duas. Bom dia, boa tarde a todos e a todas. Eu gostava, o meu tema tem a ver com uma reflexão sobre a evolução e as tensões e os desafios que se colocam atualmente à educação de infância, das suas origens e evolução, e que remete também para a minha história de vida profissional na educação de infância. Portanto, a educação de infância surge simultaneamente na mesma altura que o ensino primário obrigatório, que é a Revolução Industrial, mas surgem com funções muito diferentes. Na educação de infância seria mais tomar conta das crianças, das mães que trabalham e que não tinham com quem deixar as crianças, porque nos meios urbanos não tinham as mesmas possibilidades que tinham nos meios rurais de ter um suporte social. Por seu lado, tinham, portanto, intenções sociais e tomar conta das crianças, mas também melhorar condições de saúde e de higiene. A educação de infância, a educação primária, dita primária, era a necessidade dos operários que lidavam com máquinas saberem pelo menos ler, escrever e contar, e também tinha intenções políticas e culturais, de meios de acesso à cultura, à informação e a esclarecimento político. Depois, mais tarde, a educação de infância foi reconhecida uma função educativa que se centrava sobretudo no apoio ao desenvolvimento das crianças. Ainda posteriormente a essa função educativa foi acrescentada uma função compensatória de correção de igualdades sociais, daquilo que na época se chamava o handicap sociocultural, e que foi depois criticada. Aliás, há um texto muito bonito do Brunner, em que ele explica como foi o mentor desta abordagem, que na América deu programas muito badalados, como o Head Start e o Follow Through, e que não era essa a perspectiva. De qualquer maneira, a educação de infância ainda é reconhecida como tendo um papel essencial e mais importante que outros níveis de ensino numa maior igualdade de oportunidades entre as crianças.
estas três funções da educação de infância que ainda estão permanentes, que ainda se põem uma tensão, porque se discutia logo no início da educação de infância se era mais importante a educação familiar ou a educação ou a educação de infância, sobretudo para as crianças mais pequenas. Aliás, porque esta questão da educação familiar e da educação institucional coloca questões ideológicas sobre o papel das mães como principais educadoras dos filhos, e põe também outras, e essa questão foi sempre um pouco delicada, porque se dizia, há um texto de 61 de uma conferência dos Ministérios da Instrução Pública da OCDE, em que se diz que as crianças, quando são pequenas, as mães ainda são as principais educadoras, mas à medida que se aproximam dos 4 anos, precisam de uma ajuda e isso não chega. E isto cria uma divisão também entre o cuidar e o educar. As crianças mais pequenas precisam de cuidados, as mais velhas já precisam de educação. A função educativa também, e face à escola, se colocou a questão se era o desenvolvimento das potencialidades da criança ou se era uma preparação para a escola. Portanto, isto cria problemas políticas entre uma iniciativa pública e uma iniciativa privada, sobretudo face à educação obrigatória, que era maioritariamente de iniciativa pública. Eram os Ministérios da Educação que tinham os decretos, o primeiro em Portugal é de 1836, e a iniciativa privada, que era sobretudo preponderante na educação de infância. Também depois a questão que decorre daí, se há uma anuidade da educação de infância do 0 à entrada na escolaridade obrigatória, ou se há 2 etapas, os mais pequenos que preferencialmente ficavam em casa com as mães e os mais velhos, que esses já precisavam de uma educação institucional, e depois também a questão da gratuitidade, se a educação de infância deve ser gratuita ou como corresponde a uma responsabilidade da família, deverá ser paga ou pelo menos ter uma contribuição por parte das famílias. Também se põe a questão, e foi-se pondo a questão se era obrigatória, sobretudo nas idades mais próximas da escolaridade obrigatória, nos 4, 5 anos, e há muitos países que têm em que a educação de infância já é obrigatória nessas idades, ou se seria facultativa. Isto deu origem a sistemas extremamente diversos nos vários países, muito mais diversos que a escolaridade obrigatória. Em 1980 havia um texto que considerava que estes conflitos provocavam turbulências de instabilidade, uso esta metáfora meteorológica, e dá como exemplo Portugal, em que ele achava, isto em 1980, havia um impasse político de decisão entre a creche e jardim de infância, e separar as duas as fases, ou ser só uma fase, e também relativamente à formação profissional dos educadores. Eu ainda me lembro de discussões acesas entre o pessoal do Ministério da Educação e o pessoal da Segurança Social, numa altura, exatamente nessa altura dos anos 80, em que nós tínhamos ainda heranças do passado, heranças do salazarismo,
em que a educação pré-escolar, a educação da infância era extremamente diminuta, tinha-se acabado por razões ideológicas de querer que as mulheres ficassem em casa, e que havia uma rede extremamente diminuta que se podia ter duas vertentes. Havia uma rede de apoio à família ou de assistência, como se dizia nessa altura, à família, que tinha instituições públicas do Ministério da Segurança Social e instituições privadas ligadas às misericórdias e às fábricas que tinham serviços educativos para as mulheres que trabalhavam, e uma rede privada que se foi alargando, de mulheres que trabalhavam ou não, mas de meios mais culturalmente mais favorecidos e que achavam que os filhos deviam ir para o jardim de infância. Também era uma altura, nos anos 80, em que ainda estavam vivas as conquistas de Abril, em que os movimentos populares deram origem a muitas instituições de educação de infância, e que tinha sido criada a rede pública do Ministério da Educação em 1977. E este debate depois vem ser esclarecido pela Lei de Bases do Sistema Educativo, que integra a educação pré-escolar dos 3 anos à entrada na escola obrigatória no sistema educativo, que a considera como complementar ou supletiva da educação da família, com a qual estabelece estreita colaboração, e esta ideia do complementar, que depois aparece em todos os documentos legais, coloca-me sempre algumas questões. O que é isso de complementar? A família tem sempre uma importância na educação das crianças e dos jovens, e porque é que na educação de infância é que se considera que é complementar? Ainda essa ideia, essa tensão entre a educação familiar e a educação institucional. Esta ideia até teve alguns aspectos interessantes, que foi a educação pré-escolar ter sido pioneira da participação das famílias, que só muito mais tarde é alargada a todo o sistema educativo. Portanto, a Lei de Bases vem instituir um sistema dividido, é jardins de infância com funções predominantemente educativas e com funções, e as creches com funções sobretudo sociais. Mais tarde, a Lei de Quadro da Educação Pré-Escolar vem criar uma rede nacional com as 3 redes, a rede pública, a rede solidária e a rede privada, em que há situações, como sabemos, muito diferentes, e considerar que a educação de infância, a educação pré-escolar, neste caso, porque a educação de infância fica ao cargo do Ministério da Segurança Social, que a educação pré-escolar tinha uma função educativa e social, o que deu origem nas redes públicas àquilo que nós conhecemos da componente de apoio à família. Também vem determinar, isso foi um aspecto aqui, esta divisão, nós sabemos hoje que foi um erro, mas nessa altura, nos anos 80, eu ainda me lembro que havia uma convicção generalizada que a creche era o que se dizia sempre um mal necessário. Por outro lado, houve uma decisão que foi muito importante, que foi a formação dos educadores de infância ao nível do ensino superior, e uma exigência de toda a educação de infância ter educadores como responsáveis das salas, e que não é uma exigência generalizada na maior parte dos países. Portanto, neste momento temos esta situação com uma grande diversidade das instituições. Temos a rede pública, dos jardins de infância que foram integrados nos agrupamentos de escolas para as crianças dos 3 ao início da escolaridade obrigatória, a rede particular solidária, que recebe maioritariamente crianças em idade de creche e de jardim de infância,
e a rede particular privada, em que há mais diversas modalidades, só creche e jardim de infância, creche, jardim de infância e outros níveis de ensino. Portanto, isto é uma rede muito diversa. Quais são as grandes dificuldades destes sistemas divididos? Para já, são instituições que têm creche e jardim de infância e que têm 2 tutelas com todas as dificuldades que isso coloca. Depois, continua a não ser reconhecido o trabalho pedagógico em creche dos educadores que têm a mesma formação, mas que não é contado como tempo de serviço docente, e as diferenças de condições de trabalho e de salário. Este sistema dividido é bastante frequente em diversos países da Europa, embora haja sistemas que têm um sistema unificado, por exemplo, os países nórdicos, em geral sob orientação do Ministério da Educação, mas também há sistemas unificados sob a tutela daquilo que em cada país corresponde ao Ministério da Segurança Social. E há ainda sistemas semi-unificados ou semi-divididos, como por exemplo a Espanha, que tem uma orientação comum para a creche e jardim de infância, mas que as condições de trabalho e de salário são diferentes, como são também em Portugal. Quais são as vantagens do sistema unificado? É dar mais peso e mais voz a um sistema de educação de infância com uma certa unidade. É integrar, e verifica-se que nos sistemas unificados há uma maior integração entre o cuidar e o educar, e um sistema mais vasto e mais forte tem mais possibilidades de facilitar o diálogo com o primeiro ciclo, que é um outro problema que eu vou provavelmente afirmar, porque a relação entre a educação de infância e o primeiro ciclo é problemática em vários países e, sobretudo, em Portugal. Porque tradicionalmente, e quando a rede ainda era relativamente pequena, a educação de infância constituiu-se numa afirmação contra o primeiro ciclo. Falava-se muito na especificidade da educação de infância, porque reconhecia a criança como um todo, tinha sistemas mais, um sistema mais flexível em relação às crianças e, portanto, era diferente do primeiro ciclo. Mas o reconhecimento nas dificuldades de transição são objeto de números de estudos, de variadíssimos relatórios oficiais. Nestas vertentes, numa articulação, e ainda mais na continuidade. Acontece, e tem vindo a verificar-se cada vez mais, a chamada influência de cima para baixo do sistema educativo, em que a educação de infância é cada vez mais vista como uma preparação para o primeiro ciclo, com a tendência de adotar grupos, de fazer grupos de prioridades para poderem ir naquele ritmo, que é depois também o ritmo da escola, dos anos de escolaridade, e, portanto, a adotar práticas idênticas, as fichas, uma avaliação centrada em objetivos que depois são vistos com cruzinhas se foram adquiridos ou não adquiridos ou estão em aquisição, e as práticas anteriormente criticadas no primeiro ciclo começam a entrar para a educação de infância, o que é preocupante. Nesta reflexão há 2 propostas que eu acho interessantes. Uma é do professor Mian Larrey, que é sempre grato recordar na AFIRSE, para que tanto contribuiu, e é que no final do livro A Educação Pré-Escolar no Mundo, ele diz que a educação
de infância tem sido uma contestação porque promove a criatividade, a autonomia das crianças, que depois terão que se readaptar a outras formas de disciplina e de estar na escola. Mas o que ele pensa é que o problema da educação pré-escolar, como ele chama a toda a educação de infância, é inseparável da escola primária, com a qual deve estabelecer inúmeras ligações para que a escola primária tire proveito dos progressos da escola maternal e que as crianças não sofram o prejuízo de uma falta de coordenação entre duas etapas da sua educação. Mais recentemente, em 2018, Peter Moss tem uma outra proposta. É a proposta de uma parceria forte e igualitária e que critica uma proposta da OCDE que seria do aproveitar o melhor de cada etapa, o que ele diz que pode resultar numa espécie de um bolo com muito pouco sabor. E o que ele propõe é um diálogo democrático e deliberações locais em encontros pedagógicos que levem à construção de novos entendimentos partilhados da imagem da criança, dos serviços para a infância e da educação. Uma relação em que a educação de infância não se orienta pelas necessidades da educação obrigatória, conservadora e imutável, mas que ambos os tipos de educação têm questão. Eu tenho algumas, acho que eu gosto muito desta proposta, mas que acho que pode ter algumas dificuldades. Havia um colega que numa conversa dizia-me: essa aproximação é como a história do pote de barro e do pote de ferro. E o pote de barro será a educação de infância. De qualquer modo, eu acho que é uma proposta que deverá ser considerada. E, para finalizar, eu gostava de pôr uma proposta concreta e uma sugestão concreta que eu acho que pode ser importante, que é uma análise do perfil dos alunos já à saída da escolaridade obrigatória. Poderia ser um ponto de partida para um debate entre educadores de infância e professores de primeiro ciclo sobre como é que estes dois momentos da educação das crianças podem contribuir para o desenvolvimento desse perfil por competências mais abrangentes do perfil dos alunos. E acabei a minha... Obrigada, Isabel. Tens a palavra, Catarina. Espero que me sejam a ouvir. Então, muito boa tarde, antes de mais, muito obrigada pelo convite, é com muito gosto e muita responsabilidade que estou nesta mesa sobre a educação de infância. Gostava de felicitar a organização também pela coragem que teve de organizar o colóquio da AFIRSE Portugal num tempo de pandemia, e também obrigada por isso, de não desistirem. E um cumprimento às colegas, a Carmen Cavaco, pelo convite também, e a toda a equipa organizadora, à Maria João Cardona e à Isabel Lopes da Silva, com quem temos já há muitos anos também vindo a trabalhar, e ao público que nos está a ouvir, e um especial apreço às tradutoras, que não deve ser todo fácil. É verdade. E espero que eu não complique, porque eu tenho tendência a falar rápido. Bom, e peço à Maria João, se assim for, que me diga. Portanto, é com muito gosto, então, que estou neste colóquio da AFIRSE, também, que é um colóquio que eu tenho vindo a acompanhar há muitos anos. A minha comunicação... também daquilo que foi decorrente, daquilo que a Isabel falou, e adiantou muito algumas das coisas que eu queria falar, portanto já só vou tocar porque já tínhamos combinado que a Isabel faria também esta parte, e portanto obrigada. E a minha comunicação centra-se e faz-se a partir do diálogo da sociologia da infância, que é o campo de onde eu venho e de onde eu falo, e os estudos sociais sobre os direitos da criança. E é a partir dessa relação com a educação de infância que me proponho, então, a partir da lente dos direitos da criança, a partir daquilo que é a sua tradicional divisão entre direitos de proteção e participação, captar, de forma muito breve, no tempo que tenho, aquilo que têm sido as tensões, as singularidades da sociedade portuguesa naquilo que são as suas principais conquistas,
mas também os direitos por cumprir e a descoincidência entre discursos e práticas naquilo que é a educação de infância, no que diz respeito aos direitos da criança. Bom, eu não vou ter tempo sequer de falar em todos os direitos, nos 42 direitos, nem nas 3 categorias per se, é óbvio, não é esse o objetivo, mas dizer que, efetivamente, entre o ano de 1990, que foi o ano que o Estado português ratificou a Convenção dos Direitos da Criança e, portanto, ela é lei interna, a nossa lei interna, houve muitas conquistas feitas no que diz respeito às crianças, à infância e à educação de infância em particular. A Isabel deu conta desse percurso socio-histórico e daquilo que é a institucionalização da educação de infância. Bom, alguns dados importantes porque eles relacionam-se depois com a educação de infância e este recorte é precisamente porque pretende fazer essa relação. No que diz respeito aos direitos de provisão e proteção, aquilo que diz respeito à saúde, à família, à educação e à proteção à infância, fizemos conquistas inegáveis. Desde a saúde ao bom Sistema Nacional de Saúde, à diminuição das taxas de mortalidade infantil, que nos põe à frente da maioria dos países do mundo, não é só da Europa, à execução de um Plano Nacional de Vacinação, à família, às alterações muito significativas da sua estrutura familiar, reduziram-se os agregados, e isto tem implicações na forma como se concebe a infância e o investimento que nela não se faz. Portanto, a ideia de muitas vezes que alguns autores, bom, têm alguma dificuldade em concordar, mas a ideia da criança rei, portanto, também passa porque há alterações muito significativas naquilo que são as estruturas familiares, as dinâmicas de conjugalidade e parentalidade. E, portanto, isto efetivamente tem implicações na forma como se vê as crianças. O que se pergunta, ou que eu me pergunto, e muitos dos sociólogos da infância se perguntam, é que impactos é que estas mudanças têm tido ou não naquilo que é o cotidiano da educação de infância. Como é que os profissionais e as profissionais de educação de infância veem estas mudanças e como é que agem, como é que elas incorporam ou não aquilo que são estas mudanças significativas na vida das famílias e das crianças. No caso da educação, uma melhoria substancial dos níveis de escolaridade, destacando aqui as mulheres. Não obstante, destaca-se ainda a persistência entre desigualdades laborais e sociais, agravadas pelo desemprego, sobretudo feminino, horários de trabalho muito, muito longos, o que nos leva depois àquilo que é o lugar e a função dos contextos de educação de infância, seja a creche ou o jardim de infância, de que a Isabel falava há pouco. E isto tem implicações na forma como se organiza os cotidianos da creche e do jardim de infância, a questão das idades e a organização por grupos etários também é, mas não é também por acaso que as crianças portuguesas em creche e em jardim de infância passam demasiadas horas institucionalizadas. Portanto, isto também tem implicações, portanto, não podemos dissociar as mudanças do ponto de vista das políticas de família e políticas laborais com as políticas para a educação de infância, e muitas vezes elas são descoincidentes, não é? Portanto, há aqui questões que era importante. No que diz respeito à participação, o que eu gostava de dizer é que parece que estamos muito longe ainda de concretizar esta ideia de que as crianças são entendidas como sujeitos de direito. E isto é o que a Convenção dos Direitos da Criança, na sua categoria dos direitos de participação, inaugura em 1989. Esta ideia da concepção de criança como sujeito de direitos, portanto, ela é titular de direitos, não são os adultos, são as crianças, mas, no entanto, ainda que haja uma diversidade muito grande de práticas, eu gostava de dizer, não obstante, os estudos internacionais e alguns estudos nacionais têm-nos vindo a dizer que, na prática, o que muitas vezes nós encontramos nos contextos de educação de infância, quando falamos em participação, é uma tenaz ausência efetiva da participação das crianças. Ou então vemos transformado numa pedagogização da participação, que eu e a Manuela Ferreira temos vindo a estudar mais intensamente desde 2016 estes processos, ou numa espécie de educação para a cidadania, com sessões em hora marcada, cumprimento de rituais muitas vezes importado do mundo dos adultos, que nada dizem às crianças, e, portanto, que se converte quase numa obrigação sem sentido para as crianças. Portanto, este também é o desafio, um dos desafios da contemporaneidade na educação da infância, como é que nós, efetivamente, promovemos espaços democráticos e efetivos de participação para as crianças e crianças pequenas. Portanto, sobretudo, estas dificuldades que também se trazem. Bom,
alguns dos dados que também são interessantes, também é dos desafios que gostava de falar, esta ideia de permanência das crianças na creche e no jardim de infância. O relatório do Conselho Nacional de Educação chama a atenção para isso. E, portanto, isto levanta-nos muitas questões. Por um lado, tem de dar resposta às famílias, porque a taxa de feminização do emprego é muito elevada, mas há aqui uma tensão clara entre aquilo que é o direito à educação da criança, à creche e ao jardim de infância, versus a sobrelotação de espaços, não é? A alteração da portaria, sobretudo para a creche em 2011, faz com que as crianças são muitas em espaços que continuavam os mesmos. E há também aquilo que a Carta Social nos alerta para um desigual acesso, sobretudo em Lisboa, no Porto e em Setúbal, das famílias à creche. Portanto, há aqui uma tensão clara entre aquilo que são os direitos da criança e aquilo que depois realmente existe. O sistema dual, que eu não vou falar porque a Isabel falou sobre isto. Uma situação que também é muito interessante e que é algo particular da sociedade portuguesa é a situação dos bebés até 1 ano de idade. Em 2019, Portugal tinha a 4ª maior taxa de frequência, portanto, há uma institucionalização precoce das crianças. Portanto, eu também concordo com a Isabel, esta história do mal necessário, eu também não creio que é de criticar essa expressão, mas a verdade é que as crianças em creche passam muitas horas lá dentro e, portanto, isto depois, o direito à educação e ao acesso também tem que ser equacionado com as questões depois da previsão, da percepção, da participação, das questões da qualidade, que esse também é um discurso que é importante também, às vezes, trazer para a reflexão. Às vezes não, é. Portanto, há um aumento da duração média da educação pré-escolar em Portugal e número de educadoras a trabalhar. Mas depois também, vou passar muito rapidamente, porque isto já foi discutido pela Isabel, é uma situação também que traz alguma singularidade à situação portuguesa, porque nós temos profissionais da educação de infância com altas qualificações, mas nem sempre as condições de trabalho, a valorização social ou o estatuto social da profissão é tido e valorizado, e ainda mais se estaremos a falar de educadores ou educadores em creche ou educadores em jardim de infância. Portanto, esse também será um desafio. E avançando e fazendo a relação com aquilo que também nos foi solicitado, é também um desafio da educação da infância neste momento. Portanto, como é que se lida com esse sistema dual e a valorização deste grupo social e deste grupo profissional. Portanto, um dado também interessante é a ideia da feminização consistente da profissão, não é? E um envelhecimento acentuado da profissão. Este também é um desafio do ponto de vista das políticas que tem que se equacionar e parece não estar a querer ser feito, mas a verdade é que há um envelhecimento acentuado. E há um processo de reinstitucionalização da educação de infância que deriva, na minha opinião, da história e do seu património e legado histórico, que já foi falado anteriormente, mas também aquilo que mais recentemente tem a ver com os ecos das políticas neoliberais na educação de infância. E, portanto, parece-me que este também é um processo de reinstitucionalização da educação de infância que merece alguma atenção sobre isto, porque estes ecos das políticas neoliberais na educação da infância, que são conceitos que viajam pelo mundo, como dizia o Stephen Ball, eles vão chegando e chegaram à educação da infância portuguesa, entraram de fininho e vão se institucionalizando e replicando, às vezes de forma mais concreta, às vezes de forma mais simbólica e ténue, mas eles estão cá, essas políticas e a influência dessas políticas. Elas complexificam então as noções de criança, de infância e de educação de infância. Como? Trago apenas algumas dimensões. A tendência para uma sobrevalorização dos modos de transmissão pedagógica formal, portanto, para a creche e para o jardim de infância, nós já encontramos manuais, por exemplo, e fichas para crianças do 0 a 1 ano, por incrível que possa parecer, elas existem. Portanto, esta ideia de a literacia, a numeracia, o cientificismo, o poliglotismo, parecem cada vez mais competências a adquirir precocemente, portanto, esta é a linguagem muitas vezes utilizada. Há um discurso também assente na qualidade, na produtividade das educadoras e dos educadores, que faz com que muitas vezes se queira ver o produto que é palpável e, portanto, há uma pressão enorme sobre os profissionais para que mostrem trabalho feito. Peço desculpa pela expressão, mas este é um discurso da produtividade, da eficácia e da eficiência. Não é por acaso também que aparecem um conjunto de sessões e ações de formação altamente valorizadas, muitas por algumas ou pelo nicho das famílias, que é, por exemplo,
a educação financeira ou empreendedorismo para bebés, portanto, há todo aqui um manancial e um nicho de mercado, utilizando as expressões, para que as crianças cada vez mais pequeninas consigam adquirir aquelas ditas competências. A transformação e a reconfiguração daquilo que o Gilles Roger critica e traz, que é a ideia do lúdico-pedagógico, não é? Tudo é lúdico-pedagógico, até o brincar, não é? Esta ideia das atividades que eles brincam para aprender, a questão que se coloca e que penso que é uma reflexão que tem que se ter nos seios das organizações, mas aprende-se o quê? O que é que significa essa questão de brincar para aprender ou brincar para desenvolver? Parecem ser as perspectivas dominantes, de acordo com o trabalho que eu e a colega Manuela Ferreira temos vindo a desenvolver. O que é que isso significa? E o que muitas vezes isso significa é a valorização dos conhecimentos e das competências cognitivas, e nomeadamente a literacia e a numeracia. Portanto, o brincar, não é? Quando os educadores e as educadoras deviam ser especialistas do brincar e daquilo que é os mundos sociais e culturais das crianças para informar a sua prática, parece estar a transformar-se e a subordinar-se àquilo que o José Alberto Correia chama a subordinação ao homos económicos. Portanto, vamos incutir, também é uma expressão que se utiliza muitas vezes, estes conhecimentos cada vez mais cedo e já na creche. Portanto, não é por acaso que existem os ditos manuais e fichas pós 0 a 1 ano já para a creche. Isto relaciona-se, obviamente, com concepções de criança, não é? E concepções que são dominantes, às contra-hegemónicas, às não dominantes, mas continuamos a assistir a concepções de criança e elas são importantes, mais importantes muitas vezes os profissionais querem reconhecer. A forma como nós entendemos as crianças tem necessariamente influência nas práticas que temos com elas, seja elas na natureza interventiva ou pedagógica, seja elas da investigação, sejam elas quaisquer outras. Mas a verdade é que nós continuamos a olhar para as crianças a partir daquilo que é a concepção clássica da infância e das crianças, a ideia de que são crianças, seres em desenvolvimento, são puras e boas, são ingênuas, esta ideia do futuro, não é? Esta ideia de que elas serão cidadãs, portanto, dificilmente ainda continua a discutir-se ou priorizar-se a ideia da criança no presente, pelaquilo que ela é, com a sua voz, vez e ação, e portanto estas concepções dominantes que ainda continuam a ter muita influência naquilo que são práticas pedagógicas. E, portanto, o que leva muitas vezes, ora, a considerar as crianças como ingênuas, puras, inocentes, mas, por outro lado, também como pré-alunas. E esta é uma outra reconfiguração da educação de infância, sobretudo a partir dos anos 80 e 90. Esta ideia da pré-alunização das crianças na educação de infância. Portanto, esta ideia de que antecede o primeiro ciclo. Sim, nós sabemos que antecede o primeiro ciclo, mas é muito mais do que isso, penso eu. E, portanto, por isso é que nós vemos também estes processos de globalização hegemónica a chegar aos creches e aos jardins de infância, como os finalistas, como os materiais, os kits de materiais pré-feitos, os exercícios, lá está, lúdico-pedagógicos, são divertidos e interessantes, mas estimulam a simulação de conceitos escolares, não é? Portanto, esta globalização hegemónica efetivamente reconfigura aquilo que é o papel das crianças em pré-alunos, a ideia dos educadores de infância em professores pré-primários, e não é neutral a minha expressão do pré-primário e não outra, e as famílias em ajudantes dos professores ou dos educadores. Portanto, há aqui toda uma reconfiguração de papéis e funções sociais que era importante trazer também para a reflexão. Uma outra dimensão, não sei, Maria João, confesso-me... A Isabel também estudou um bocadinho, mais 3 minutos, também okay, pode ser. Ok, obrigada. Pois, não aceleres muito, não aceleres muito. Coitadas das tradutoras. Bom, para além desta reconfiguração, deste primeiro ponto que me levou a fazer uma articulação entre aquilo que são mudanças sociais, sobretudo a partir da década de 80 e 90, e tanto por influência da Convenção dos Direitos da Criança, como pelas políticas neoliberais, parece que não tem uma coisa a ver com outra, mas elas são tensões permanentes na educação da infância, como vamos ver, e isto faz com que haja muitas vezes uma descoincidência entre o discurso e a prática, tal qual se diz ou tal qual se faz. E estas descoincidências são muitas, trago só alguma, só trago aqui esta, que é, por um lado, há todo um discurso
quase uma espécie de mantra, e mantra no bom sentido, no sentido que as pessoas valorizam este discurso da ideia da criança como sujeito ativo, com participação, com direito a vez e voz. Portanto, esta expressão muitas vezes utilizada, dar voz às crianças, a valorização do brincar, esta abordagem mais relacional, holística e inclusiva da educação da infância, está presente em muitos discursos. Portanto, há trabalhos, em Portugal inclusive feitos, ainda que não seja apenas uma característica portuguesa. Mas há trabalhos em Portugal que nos mostram que há este discurso dos educadores e das educadoras. Portanto, a valorização da criança enquanto sujeito de direito. Mas depois o que nós vemos é uma tensão, uma sobreposição, eles não são quadros dicotómicos reais, digamos assim, eles sobrepõem-se e pulverizam-se no cotidiano da educação de infância, mas esta ideia depois de, muitas vezes, porque se acredita que é este o caminho, outras vezes porque pode não refletir sobre, esta ideia de alunização e escolarização precoce, ou como a Pascal Garnier, socióloga francesa, chama o processo de escolificação na educação de infância. Portanto, esta ideia de que só se aprende na sala de atividades, esta é outra questão, portanto, as crianças estão muito tempo fechadas, então com a Covid, então agora as coisas ainda se complicaram mais, pronto, mas anteriormente a isto, a ideia é que só se aprende na sala de atividades, ou na expressão que já começamos a utilizar, os alunos, as turmas, portanto, não me parece que esta nomenclatura, que não era própria da educação de infância, aliás, não é do seu património pedagógico nem social, mas a verdade é que há uma alteração das próprias nomenclaturas, não é? Há alunos, há turmas, há sumário já, não é? Há as grelhas, como a Isabel falava, portanto, a nomeação, as palavras não são neutrais e, portanto, é bom também que se tente perceber o que é que isto significa quando o próprio Ministério utiliza esta própria nomenclatura. É a ideia da produção em cadeia, não é? Os trabalhos das crianças quase todos iguais, brincar com fins úteis, não é? Brincar para aprender ou brincar para desenvolver, e aquilo que a Bradbury, que tem trabalho muito recente também sobre as questões das políticas neoliberais na educação de infância, sobretudo em Inglaterra, traz esta ideia de que a educação de infância parece estar a antecipar um tipo ideal de aprendente, e, portanto, pela valorização, portanto, destes processos, isto não se vê muito bem. Portanto, esta é outra tese. Para abreviares agora, está bem? Ok, pronto, então vou passar à frente, que não vale. Ok, só para falar do brincar, porque era importante. O brincar, parece que estamos a transformar. Esta é uma imagem de uma criança de 2 anos, de um grupo de 2 anos, que teve 27 minutos, 2 anos, a preencher fichas sobre ovelhas. E, portanto, não deixa de ser interessante que o Tony Ucci já nos anos 70 alertava para esta questão do corpo das crianças na educação de infância. Ou Foucault, quando diz que quando nós sentamos as crianças muito tempo, fabricamos corpos dóceis, ajustados e produtivos. Portanto, esta ideia, mais uma vez, do neoliberalismo, muitas vezes transposto para a educação de infância. E muitas vezes deixamos de ver a criatividade e a criação, o brincar como direito, e não o brincar na sua polissemia. É óbvio que é um conceito muito polissémico e complexo, mas o brincar como direito para as crianças, que parece que está a desaparecer ou a reconfigurar-se nos contextos de educação de infância, para aprender determinados conteúdos, se a meteorologia ajudar, esta é uma característica também muito singular da sociedade portuguesa, não é? Porque está frio, porque está calor, as crianças brincam e brincam pouco, e brincam fora, muito pouco fora do espaço da sala de atividades. E, portanto, Boaventura de Sousa Santos diz-nos algo como: falar de opções é falar de alternativas, e, caso contrário, o futuro é a repetição indefinida do presente. E esta mesa redonda também me parece que é um espaço, espero que também a discussão seja um espaço em que nós possamos também levantar a ponta do véu para aquilo que tem que ser, repensar algumas das práticas e alguns dos processos de reconfiguração que estão atualmente a acontecer na educação de infância. E para terminar, repensar estes processos e repensar e voltar ao início para falar dos direitos da criança na sua relação com a educação de infância implica necessariamente que se repensem práticas pedagógicas, mas também educativas, sociais, culturais e éticas. Também me parece que o binómio educar e cuidar talvez também tenha que ser equacionado nesta dimensão na educação de infância, porque é muito mais complexo, parece-me, do que isso.
E, portanto, repensar práticas pedagógicas, educativas, sociais, culturais e éticas que sejam condizentes com a concepção efetiva das crianças como sujeitos de direitos, em contextos, como diz o Peter Moss, como fóruns democráticos e ética no encontro. É um lugar por excelência de encontro e é um espaço coletivo para as crianças, mas também para os adultos, como é óbvio, para as adultas. E, como diz a professora Teresa Vasconcelos, um locus de cidadania. Eu penso que muitas vezes temos esquecido também que estes espaços são efetivamente espaços de cidadania para todos e todas que o frequentam, crianças e adultos, como é óbvio. Isto leva-nos certamente a ser aquilo que o Boaventura reclama de rebeldes competentes, portanto, alguma vez e algumas formas encontrar aqui processos subversivos, insurgentes e rebeldes para garantir que a educação de infância tenha a sua especificidade, que ela tenha a sua especificidade até pelo seu património histórico, social e cultural. E isto implica necessariamente múltiplas imaginações. Imaginações pedagógicas, epistemológicas e, finalmente, eu diria, democráticas. E, portanto, se calhar podemos conversar sobre como é que essas múltiplas imaginações poderão acontecer no espaço da educação de infância. Obrigada pela atenção. Obrigada, Catarina. Obrigada, Isabel. Obrigada às tradutoras também. Coitadas, isto foi tudo muito acelerado. Temos 15 minutos, cerca de 15 minutos, já estão duas questões. Eu gostava de sublinhar duas ideias, se me permitem. Que é, de facto, houve aqui questões políticas, organizacionais, pedagógicas, sociais que foram colocadas, mas eu acho que o que atravessa e que já se reflete aqui nas questões colocadas, as duas comunicações, é que, de facto, entre a sua especificidade, o receio de perder a especificidade, mas também o receio, que a Isabel sublinhou, talvez mais que a Catarina, mas a Catarina também, o receio que uma excessiva especificidade ponha a educação de infância de lado, relativamente ao resto da escola. Portanto, entre estes dois, como é que se pode fazer uma gestão? São questões que já são velhas, já vêm da história, mas que se continuam a ser pertinentes, estão a ser colocadas de outra maneira, como a Catarina sublinhou. Então, três questões, eu não sei como é que está previsto, as pessoas podem lê-las, sou eu que as leio, como é que é? Carmen, já agora posso pedir uma Lê a Maria João, pode ser? Leio eu. Sim. Portanto, então, a Assunção Folk diz excelentes comunicações provocadoras de reflexão, porque rejeitamos uma associação entre o brincar e a aprendizagem e o desenvolvimento num contexto de educação formal com profissionais docentes, onde a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças estão no centro da sua função. Esta é a primeira questão. E a Assunção continua. Não será o brincar condição essencial para esta aprendizagem e desenvolvimento? Não será o brincar condição para contradizer a escolaridade precoce? Agora, outra questão do Sérgio Xavier, vou ler. Que lugar tem a desneoliberalização da educação de infância no contexto das democracias liberais? E está aqui outra questão, que eu não estou a conseguir ler. Está só o Carlos Silva, mas não escreveu. Peço ao Carlos Silva para escrever qual é a sua questão, que não aparece. Maria aqui. João. Aparece. Sim. Parabéns. Quais os riscos da escolarização e para quando a formação de profissionais inclui explicitamente a creche, além de igual estatuto da carreira docente para estes profissionais. E agora penso que é a altura de passar a palavra às oradoras de novo, se calhar pela mesma ordem, primeiro a Isabel, depois a Catarina. Escolhi as questões todas. Está aqui mais outra. Não, é só parabéns, do Inildo Elias. Isabel. Peço para serem breves agora nas respostas, 5 minutos cada uma, para terem a ver espaço. Já temos pouco. Pronto, Isabel? Já está. Estás sem imagem. Estou sem imagem, espera. Pronto, já tem imagem. Já tens, podes começar. Portanto, seria responder as questões. Quais delas?
Doutora, escolhe, se calhar, a primeira, a relação entre o brincar e o aprender. Eu gosto muito dessa questão do brincar, porque eu acho que é extremamente importante, porque a concepção de brincar, como disse a Catarina, é muito ambígua, e esta ideia do brincar para aprender, é óbvio que as crianças, quando brincam, aprendem. Embora não seja essa a função do brincar. Só que há uma outra questão que eu acho que se pode colocar, que é o brincar no jardim de infância e na creche, em todas as instituições, não é a mesma coisa que brincar em casa. E por um lado, porque esta questão do brincar, quando as orientações curriculares sublinhavam, levou a algumas questões, se é deixar as crianças brincar, o que é que faz a educadora? Isso não é a mesma, isso não diminui o papel profissional e a ação profissional do educador ou da educadora. Ora, eu acho que o brincar numa instituição de educação de infância não é o mesmo do que brincar em casa, e que o educador tem um papel fundamental naquilo que se chama a organização do ambiente educativo. O que é que lá está, o que é que dispõe, se deixa as crianças estar no exterior ou não, como é que esse ambiente é pensado para estimular é claro que as crianças arranjam tudo e inventam com aquilo que têm, mas isto pode ser ou mais rico e mais estimulante ou menos estimulante. Por outro lado, o educador tem um papel muito importante de observação, um papel mais passivo, um papel mais de retaguarda, mas observar e depois, a partir dessa observação, conhecer melhor as crianças e adaptar as suas propostas, que também são negociadas com as crianças, é muito importante. Por outro lado, há um estudo, agora não me lembro do nome, mas de uma fulana da linha vigotskiana sobre brincar, e nomeadamente o jogo simbólico, em que elas repetiram uma investigação nos anos, no final do século XX, uma investigação que tinha sido realizada nos anos 40 e que chegam à conclusão que as crianças das mesmas idades têm formas de brincar muito mais simples. Crianças de 4 e 5 anos, para quem o brincar é apenas usar objetos com outras funções e não um jogo simbólico mais elaborado. Que elas verificam, de facto, que as crianças estão muito mais, digamos, atrasadas ou muito mais simplificadas no jogo simbólico, e pensam que uma das razões, e isto põe outras questões para a educação de infância, é das crianças brincarem com poucas e, sobretudo, brincarem sobretudo por esta institucionalização com crianças da mesma idade que não lhes colocam desafios. E também a questão dos média, que também, digamos, limitam alguma... e, portanto, propõem que os educadores, sem intervir, ajudem as crianças a complexificar esse brincar, nomeadamente ao nível do jogo simbólico. E eu acho que temos que refletir sobre isso. Não é, de facto, lúdico-pedagógico, as atividades lúdico-pedagógicas também me deixam um bocadinho com pele de galinha, mas é o pensar em que esse brincar, como é que nós fornecemos materiais, um ambiente, como é que facilitamos que as crianças possam brincar em conjunto, possam estar eventualmente com crianças mais velhas, e o educador tem aqui um papel que é muito importante, e que não é o propor atividades divertidas para as crianças aprenderem, no fundo, tendo na manga que o que interessa é a aprendizagem dita académica.
Mas se calhar a Catarina também tem umas coisas... Vamos passar para a Catarina. Há outra questão que se juntou e se calhar pode-se juntar também às tuas respostas, que é a relação entre o educar e o cuidar. É aqui uma questão muito pertinente que se calhar não tem muito a ver com a Isabel ou com a Catarina, que é para quando acabar quando é que a creche se integra no sistema educativo. Isso que nós também queríamos, mas isso não é um problema que depende só de nós. Não está aqui ninguém do Ministério, mas é um recado já antigo. Mas Catarina, tens a palavra, portanto... a questão educar e o cuidar e a questão da integração. Depois também posso falar no educar e cuidar, mas a Catarina... Já não temos muito tempo, Isabel, eu acho que é só mais a Catarina a falar, não é? Vamos ver. Catarina. Bom, então, obrigada pelas questões. Eu já sabia que a Assunção iria colocar esta. Pronto, aquilo que me parece sobre a questão, quer dizer, a trilogia Brincar, Desenvolvimento, Aprendizagem e Pedagogia, ela é fundadora da educação da infância, não é? E ela é tornada quase um lugar comum dentro e fora do campo. Mas o que me parece é que ela precisa de ser examinada criticamente sob a pena de colocar-nos em risco a infância e os seus direitos e de aprofundar uma marginalização ou um papel subsidiário e instrumental que o Brincar tem vindo a assumir nos contextos de educação de infância. E isto não é só uma realidade portuguesa, ainda que ela já comece a ser estudada e há trabalhos feitos sobre isto, não é? A análise, por exemplo, de relatórios da prática profissional supervisionada a nível nacional mostra-nos claramente este papel e este papel subsidiário e instrumental do Brincar. E, portanto, parece, quer dizer, não é negar a ideia do desenvolvimento e da aprendizagem, é ampliar esse referencial, ou seja, assim como eu não concordo com a ideia da dicotomia educar e cuidar, porque eu acho que a realidade da educação de infância é sempre muito mais complexa do que isso, a questão do desenvolvimento e da aprendizagem também não pode, na minha opinião, continuar a ser este quase mantra da educação de infância, porque depois o que nós encontramos na prática é efetivamente um papel subsidiário do Brincar. Portanto, qual é a minha proposta? É que também se amplie de alguma forma a multirreferencialidade teórica na formação de educadores e de educadoras, portanto, porque há imensos contributos de outras áreas que podem potenciar esta discussão mais crítica sobre o Brincar. Pronto, relativamente à alteração da lei de base, pronto, a Maria João já respondeu, quer dizer, a APEI tem uma petição... E está aqui outra questão, que se quiser, desculpa lá, até só a juntar questões, que é o sistema educativo do 0 aos 12, se faria sentido. Pronto, é só respondes a tudo. Pronto, essa é uma discussão interessante, até é um trabalho, um relatório produzido sobre os 0 aos 12 de alguns anos atrás, que tem contributos fantásticos e multirreferenciados, lá está. Portanto, quando as pessoas de campos diferentes se sentam para conversar, faria sentido, se calhar sim, faria sentido uma outra sequencialidade e uma outra relação que não pode ser feita de cima para baixo, ou seja, que a colonização de práticas de outros ciclos chega à educação de infância. Eu não acho que a educação de infância vive isolada, quer dizer, é uma contradição sociológica até. Mas... E acho que os outros ciclos têm muito que aprender com aquilo que são práticas de resistência que eu acho que ainda se fazem na educação de infância. Mas temos que encontrar uma outra forma, porque efetivamente estas políticas neoliberais o que têm feito necessariamente é colonizar lógicas, não são lógicas, são lógicas hegemónicas, porque há outras, mas lógicas de outros ciclos para a educação de infância. E, portanto, é com muita preocupação que eu também muitas vezes observo e na investigação que faço, na creche já a quererem que as crianças saibam ler e escrever e a brincar pouco e porem os pais a ajudar e por aí. Portanto, eu acho que é mesmo preciso resistência e rebeldia naquilo que é a educação de infância. Obrigada, Catarina. Ainda temos 2 minutos, chefa Tachar, pois estão aqui mais parabéns da Amélia e da Assunção Foque. Concordo, amplia, mas não rejeita. Claro. Nem podia rejeitar, então se é um património. Isabel e Catarina, só dizer uma coisa do cuidar. Mesmo cada uma estão a Carmen Zangas, só sobre o sistema educativo do 0 aos 12, pode ser? Se acharem bem. Não percebi, João, desculpa, agora não... 1 minuto cada uma, a questão, mas tu já respondeste também, 1 minuto cada uma. Eu só gostava de dizer uma coisa sobre o cuidar, porque o cuidar é muito visto nos cuidados da creche, o mudar a fralda, o dar de comer, o não sei o quê. E o cuidar é muito mais amplo que isso, é uma atenção. Claro. No fundo, o cuidar tem a ver com os direitos da criança, não é? Sim.
o participar, o ser, uma interação, o ver as coisas do ponto de vista da criança e não do ponto de vista dos adultos, é que o cuidar de facto é muito mais amplo que aquilo que normalmente se chamam cuidados, não é? O tratar das criancinhas é um aspecto muito... o bem-estar, é todo esse aspecto de atenção, no fundo, que tem a ver com os direitos da criança, não é? Exato. Agora era o sistema educativo. Eu não sei, a Catarina já respondeu. Desculpa, Isabel, pensava que querias falar sobre isso, por isso é que interrompi, mas se não, era a questão dos 0 aos 12. Eu também gostava de sublinhar que toda a formação inicial foi mudada pensando numa possível reforma do sistema educativo neste sentido, não é? Mas que não, a lei de bases não me parece que seja previsto. Mas querem as duas acrescentar, Catarina? Quer dizer, eu espero que essa necessidade de revisão da lei de base, eu acho que era mais do que importante e era uma concretização e uma promoção dos direitos das crianças. Exatamente. E portanto, espero que consigamos, que se consiga, não é? Também como subscritora da petição da APEC, que se consiga fazer essa alteração. Eu acho que não faz sentido, pelo menos do ponto de vista da lente dos direitos da criança. Como é óbvio. Mas é uma decisão política. Não é nossa. Exato. Então, se calhar, já interviram as duas, se calhar ficamos por aqui. Muito obrigada à FIS, continuação do bom trabalho, que para um ano possamos estar aqui presencialmente. Muito obrigada à Catarina e à Isabel. Para o ano, as inquietações, tenho a impressão que ainda são maiores. Depois desta pandemia, vamos estar bem mais inquietas. Se calhar pode ser o tema do encontro do próximo ano, Educação e Pandemia. Vamos ver como é que vamos sobreviver a tudo isto. Muito obrigada e parabéns à FIS e à sua direção. Obrigada. Muito obrigada. E obrigada aos participantes pelas questões interessantes que colocaram. Obrigada. Obrigada. Carmen, não sei se quer fechar, se posso fechar eu. Muito bem. Obrigada a todos pela vossa participação ao longo desta tarde, nestas conferências e mesa redonda. Só queria agradecer a todos a vossa participação, aos conferencistas, às oradoras, à moderadora. Penso que foi uma tarde muito, muito profícua, muito estimulante, que nos trouxe aqui um debate muito, muito importante para o tema do debate, para o tema do colóquio. Portanto, e como primeiro dia, acho que foi uma abertura muito importante para os trabalhos nos dias seguintes. Muito obrigada a todos.